Certo, vamos dar início então. Então, boa noite, amigos e amigas, encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos à sala virtual do Centro Espírita Bezerra de Menezes, para juntos participarmos do encontro fraterno que será realizado nesta noite. Hoje, a nossa convidada é Nona Célia, trabalhadora da Fundação Allan Kardec. Vai apresentar o tema Missão dos Pais. Tema muito maravilhoso, que está próximo do Dia dos Pais, né? Assim daremos início com a leitura de harmonização, que tem como título Solidariedade, do livro Palavra de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Então, nós vamos fazer a leitura desse tema. Solidariedade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Está em Paulo. Realmente, na terra, é fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves. Num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando muita vez a ilusão de que fomos agradecidos por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina dentro da lei fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar os que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram na posição de superiores tranquilos é o mesmo que falar à margem de um problema sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usura e o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram, porquanto ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que, para regozijarmos-nos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponta de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Então, agora nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e guia, pela oportunidade desse encontro, o qual nos dá alento às nossas almas e reforça as nossas energias. Obrigada, Jesus, pelo Evangelho de luz que ilumina a nossa consciência, nos direcionando para a evolução espiritual. Abençoa a nossa irmã, Ana Célia, que vai discorrer o tema na noite de hoje. Que ela seja assistida pelos benfeitores do mundo maior. Obrigada, Senhor, e assim seja. Então, Ana Célia, agora é sua vez. Fique à vontade, viu? Tá certo, minha querida. Muito obrigada. Gratidão sempre por essas oportunidades de conversarmos sobre os assuntos tão palpitantes. Nesse caso aqui, vamos trabalhar a missão dos pais, e é um tema muito oportuno, sempre,
independente da data, porque o fato de os espíritos terem colocado a palavra missão, ele já traz para nós uma observação de que é uma incumbência muito séria. É uma incumbência que nós necessitamos realmente nos dedicar. E como é bom nós termos essa doutrina maravilhosa, esse evangelho de luz, no sentido de que nós temos várias orientações. Então, nós vamos iniciar pelo nosso querido Livro dos Espíritos, onde ele tem aquela questão que todos nós já sabemos, que é a respeito, é a 582. E aí Kardec pergunta especificamente, pode-se considerar como missão a paternidade? Kardec, já antenado naquela época sobre as situações, a área da família, a questão dos filhos, etc., ele coloca, e o Espírito responde para ele, né? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, um grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, o que o Espírito está colocando aqui para nós? E como, durante o nascimento, o nosso filho vem para os nossos braços como um bebê, e ele vai ter todo um desenvolvimento, nós, os pais, devemos estar antenados nesse desenvolvimento por conta da nossa responsabilidade quanto ao futuro. Porque nós entendemos que a família, apesar de ser uma pequena célula social, é dela que sai para o mundo nós, nossos filhos, nossos amigos, e que dentro dessa disposição, quanto melhor estiver o ser que nós estamos tutelando, melhor para ele, melhor para nós, melhor para a sociedade. Então, qual é a finalidade disso? Por que não nasce só a criança e se desenvolve? É necessário, como ele diz aqui, Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes os dirijam na senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Então, veja, o nosso nascimento, nós já viemos propícios a encontrar aquele ser que vai nos abrigar, vai nos dar o carinho, nos dar todo o suporte necessário para a gente desenvolver. Aí vocês vão perguntar, mas Ana, não quando ele coloca aqui, que ele diz assim, se o filho vier a sucumbir por culpa deles, nós não deveremos nunca pensar nessa parte como sendo algo que pode acontecer. Por quê? Por causa do nosso bom propósito. Quando nós estamos incumbidos das nossas tarefas, nós não fazemos da melhor maneira que nos compete, a mesma coisa com os nossos filhos e familiares. Então, vamos trazer para eles o de melhor que nós tivermos e o que nós soubermos, para que ele possa também ser partícipe disso. Mas também nós sabemos que nós vamos ter filhos que já são mais afeitos às coisas da educação e vamos ter filhos que não vão estar tão afeitos a isso.
Mas isso é o natural de nós, que somos todos espíritos no rumo, no caminho do progresso. E aí, o que que nós fomos achar? Nós fomos também, achei muito interessante, a questão 208, que é quando Kardec pergunta para os espíritos: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento? E eles dizem, ao contrário. Aí é o nosso alerta. Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm de contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão, ele volta novamente à palavra, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma grande tarefa e tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, se nós atentarmos para essa palavra que ele coloca aqui, né? Vão desenvolver os seus filhos pela educação, nós temos aqui a chave para que a gente possa fazer da melhor forma possível esse desenvolvimento, esse envolvimento do espírito quando ele chega aqui no mundo corporal. Como assim, Ana? Primeira coisa que a gente tem que pensar, amigos, é a respeito do nosso lar. Muitas das vezes, nós fazemos planejamentos diversos para determinadas situações, mas o nosso lar, o local onde nós moramos, onde nós convivemos, ele é de vital importância para que nós possamos, vamos dizer assim, cumprir esta missão da melhor forma possível. Porque nós temos vamos dizer assim, a definição de educação como sendo a transmissão de bons valores, valores morais. Não vamos confundir com instrução, porque instrução realmente é o dever e o papel da escola, aonde vai trazer para os nossos filhos metodologia, conteúdos, situações propícias a desenvolver o intelecto. Mas, quando nós falamos com relação às instruções dos espíritos, a educação é a transmissão dos valores, a parte moral do espírito, porque é essa que precisa, além da parte do intelecto, precisa ser enfocada por nós. E é muito importante nós pensarmos sobre isso, porque quando nós vamos lá na questão 685A do Livro dos Espíritos, ele começa falando sobre uma outra assunto, sobre a ciência econômica. Mas no decorrer do escrito dele, ele vai dizer para nós que não é a ciência econômica que resolverá os problemas sociais. Eu achei super intrigante, porque realmente, na hora de falar das situações, várias ciências entram, mas ele aqui declara para nós, não é a ciência econômica que resolverá os problemas sociais, mas a educação. Olha aí novamente a palavra.
Não confundir com instrução, tá? É a educação moral. E aí ele diz lá no texto dele, a arte de formar caracteres. E eu sempre achei fascinante essa expressão, a arte de formar caracteres, porque, claro, ele está falando na linguagem adequada àquele tempo. Então, o que viria a ser, né? Aqui não é uma palavra fechada, tá bom, gente? Seria mais ou menos um entendimento do que seria esses caracteres. Seriam os elementos pelos quais nós identificamos alguém, ou seja, o seu caráter, significando os traços da sua personalidade, o seu comportamento. Então, aqui está também uma grande informação que, às vezes, a gente lendo, assim, normalmente, a gente não para. Então, quando ele fala a arte de formar caracteres, ele está indicando para nós que nós necessitamos observar como é o comportamento, como está a personalidade, qual é o caráter que eu quero moldar, que eu quero passar de bom para o meu filho. Porque sabemos que não é a primeira vez que todos nós reencarnamos, sabemos que todos temos uma vivência muito rica para trás, mas agora a, a responsabilidade daqueles seres, dos meus filhos, está comigo. Então, eu preciso observar o que distingue um do outro, trazer para eles o desenvolvimento do senso moral, trazendo para eles a observação dos seus hábitos. Eu achei muito importante, porque também lá, nessa questão 685, ela está mais embaixo, não está logo no início da questão, está mais embaixo. Ele vai falar que o conjunto de hábitos adquiridos, nós precisamos também dar uma olhada. Então, quando a criança vai desenvolvendo aqui, ela vai entrar numa série de hábitos que provavelmente vão vir de alguma situação que ela já viveu antes, ou ela poderá adquirir junto conosco, dentro do lar. Isso aí é muito importante. Então, eu não posso só chegar para o filho e dizer, filho, não faça isso. Vai ficar só na palavra. Então, eu preciso demonstrar também, e aí vem a nossa parte, a educação moral que eu quero passar, eu também devo tê-la, trabalhar ela em mim, fazer com que ela cresça em mim, para quando eu for orientar, eu ter segurança e eu passar essa segurança para o filho. Por exemplo, o casal estava com um problema com a filha menor, um problema assim, de muita impetuosidade. A criança, tudo ela reclamava, tudo. E aquilo ali foi, opa, acendeu a luzinha amarela. E eles começaram a procurar ajuda e tal. E aí aconteceu uma coisa interessante. Eles estavam querendo fazer uma reforma, e aí pegaram a filhinha para dormir lá com eles alguns dias, enquanto eles terminavam a pintura do quarto, ajeitavam tudo. E já fazia uns 3, 4 dias que estava assim, e quando eles estavam lá, vendo, ajudando também para terminar mais rápido, a criança chegou assim para ele e disse assim, mas que diabos é isso?
Quando que isso vai ficar pronto? E bater o pé. A criança, pequenininho. Aí a mãe assustou, o pai assustou, e ela saiu com o braço cruzado, né? Saiu chateada. Aí o pai vira para a mãe e diz: Mas que diabos? Onde a nossa filha aprendeu a falar desse jeito? Entendeu? Então, nesse momento, eles caíram em si. Sem perceber, estava aí a resposta para a situação. A garota estava imitando o pai, aquele jeito dele falar. Ela não se dera conta, claro, era muito novinha, ela ainda não se dera conta de que aquele modo de falar, aquela maneira de ser, era uma maneira impaciente. E ela estava simplesmente imitando. E a partir daí foi que, vamos dizer assim, houve todo o entorno para que a criança melhorasse. Os próprios pais passaram por vários diálogos com os psicólogos, trabalharam isso. E, graças a Deus, com sucesso, depois de alguns meses, e foram observar realmente aquele hábito, porque aí o pai também começou a se policiar, deixou de bater pé, deixou de falar alto, entende? Então, isso é um cuidado muito grande que devemos ter, porque nós, conforme está aqui na questão que nós lemos, nós influenciamos sim, o comportamento dos nossos filhos. Então, a missão entra na parte de formar o caráter do filho, né? Ou seja, a personalidade, né? O comportamento, aquilo que distingue um do outro, e sempre trazendo com bons exemplos. Ou seja, nós também precisamos nos autoeducar, porque senão nós não conseguiremos nunca dar uma correção adequada, vai sempre ficar algo que precisa acontecer para que a pessoa veja como o outro está fazendo, porque nós aprendemos muito com o exemplo. O exemplo, ele é uma ferramenta muito forte na educação, por conta disso. E lembrar sempre, amigos, que o nosso lar é o maior centro indutor que existe para o espírito. Então, o que significa dizer isto? Que no nosso lar, especialmente, claro que nós vamos fazer isso em todos os locais que nós estivermos, mas especialmente no lar, nós vamos trabalhar e observar o nosso pensamento, o nosso sentimento, de forma que eu traga para a minha fala, para o meu comportamento, para a maneira como eu me dirijo, uma forma que seja mais amena, que depois eu vou trazer aqui para vocês algumas observações, porque realmente nós fazemos isso inconscientemente, viu, amigos? Não creiam que isso é uma coisa de outro mundo, não. Nós fazemos isso inconscientemente. Mas, o que nós falamos, isso aí é fato, o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o primeiro lugar de repercussão é no lar. Então, especialmente se nós temos filhos pequenos, porque a criança, até a gente já sabe, né? Até 7, 8 anos, está completando o seu processo reencarnatório. Então, ela está mais sensível, ela está mais atenta e ela percebe, dependendo do nível que está a criança quanto às percepções,
ela realmente ela vai captar aquela psicosfera. Então, se eu realmente parto para toda a vida discutir, ter uma saúde negativa, um comportamento agressivo, eu estou moldando, sem saber, sem perceber. E aí nós fomos buscar na Gênesis, capítulo 14, item 15, quando ele vai falar dos fluidos. Lembra quando nós estudamos os fluidos da doutrina? Ele diz assim no item 15: sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Lembra disso? Pode-se dizer, sem receio de errar, que há, nesses fluidos, ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. Então, isso aí nós precisamos refletir. O pensamento e o sentimento, eles não são coisas assim, entre aspas, que não existem. Existem. Só que aqui no plano material nós não temos noção, mas no plano espiritual, sim. E aí ele ainda diz mais aqui, criando imagens fluídicas. Olha só, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como se fosse num espelho, toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa, né? Permanece. Agora, importante, essas imagens, elas não são estáticas. Elas têm movimento, elas têm vida enquanto nós estivermos pensando nelas. Então, por exemplo, eu estou aqui planejando alguma coisa para o centro, uma atividade, alguma coisa. Eu estou aqui planejando, mas meu pensamento está mostrando exatamente na minha tela mental qual é o teor daquilo. Então, está tendo como se fosse uma pintura, mas uma pintura holográfica, mexendo e falando e buscando. E é isso o fator da influência. Por isso que às vezes não adianta só falar, porque se a fala não vier carregada realmente daquilo que eu desejo expressar, o outro não vai captar a mensagem. Não adianta dizer bom dia, mas eu nem estou pensando no bom dia. Não vai calar fundo na pessoa. Eu preciso estar com o pensamento e sentimento aliados à minha ação para fazer sentido, para que a pessoa perceba que eu estou realmente desejando a ela um bom dia. E assim tudo na nossa vida. Então, no lar, é um cuidado a mais que a gente tem por conta dessas situações. Porque o que nós temos em nossa mente repercute dentro do lar. Tem pessoas que, dependendo do tipo de mediunidade que elas têm, elas detectam isso. E, dependendo do que for o pensamento, gera aquelas antipatias, aquela má vontade. Quando nós tivermos bastante convivência com alguém, e de repente olhamos para a pessoa e sentimos alguma coisa, uma má vontade, uma chateação, sinal amarelo. Porque ali pode se instalar uma influenciação que vai interromper, muitas vezes, uma amizade de tantos e tantos anos. Do lar, a mesma coisa. Então, nós, como pais,
deveremos também passar pelo processo da autoeducação. Muitas das vezes, a doutrina fala sobre autoconhecimento e algumas pessoas ainda não expressam o desejo de começar a trabalhar isso, mas se eu trouxer para mim o auto-amor, eu consigo. Eu consigo verificar em mim um espírito que estou querendo melhorar, que estou querendo aprender. Então, eu vou começar a me olhar com bondade, com caridade para comigo mesmo, porque eu não sou perfeito. Essa é uma situação que nós deveremos entender. Nós não temos ainda a perfeição, nós estamos buscando. Então, no autoconhecimento, a gente trabalha nossas virtudes, porque nós temos, já temos germes de várias virtudes em nós, que às vezes nós não percebemos, e também os nossos vícios. Conforme nós temos lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, virtudes e vícios. E aí ele vem trazendo para nós uma coisa riquíssima, para que nós possamos trabalhar os nossos bons exemplos com afinco, com a certeza de que em algum lugar chegamos para o bem. Primeira coisa, trabalhemos com a verdade. É claro que nós não vamos estar fazendo apologias, nem dizendo determinadas coisas em determinados momentos, mas nós procuremos sempre isso. Muitas das vezes eu não posso dizer aquilo, mas eu posso buscar uma história, eu posso buscar um dito, eu posso buscar alguma coisa, inclusive no Evangelho. Depois nós vamos ver aqui como é que o Mestre deixou para nós uma riqueza. Outra coisa importante, eu como pai, mãe, eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Eu preciso falar daquilo que eu faço, sob o risco de não ter nenhum, vamos dizer, nenhuma fortaleza, porque eu estou ali falando, mas o filho está observando que no meu dia a dia eu não faço aquilo. Então, isso é importantíssimo. Cumprir as promessas. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar. Tudo deve ser possível de realizar e estar de acordo com a realidade. Eu não posso estar prometendo coisas que na minha mente eu sei que aquilo ali não vai acontecer. Gente, isso é uma responsabilidade grande. Se eu prometer, tem que ser algo que seja possível de realizar e de acordo com a minha realidade. Porque eu posso estar dando esperanças falsas e isso, para o desenvolvimento, não só do filho, mas até o nosso, não é bom. Jesus sempre nos dizia do sim, sim, não, não. No nosso autoconhecimento, na nossa autoeducação, nós vamos precisar aprender a falar dentro daquela situação, aquilo que é possível falar, sem ofender, mas com o sentimento de lisura. Olha, meu filho, isso é assim, 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 por causa disso. Olha, isso aqui não vai dar certo assim, assim, por causa disso aqui. Vamos tentar fazer diferente. Ou seja, você vai trazendo as situações, mas
com muita tranquilidade. E isso faz muito parte da nossa autoeducação. E tem uma obra, meus amigos, ai meu Deus, que o nome da obra é O Mestre na Educação. E lá ele vai colocar várias coisas interessantes para a nossa apreciação no sentido da educação, que é, lá no capítulo 7 ele vai dizer assim: estudar a nossa própria mente num trabalho honesto de autoeducação. Então, eu vou começar a fazer a minha autoeducação, meu autodescobrimento, mas eu não vou fazer alguma coisa me enganando, porque eu vou perceber até onde eu consigo, até onde eu não consigo ir. Então, eu tenho que ser honesta comigo, para poder a minha honestidade passar quando eu for falar sobre isso. Uma coisa também importante, o controle mental. Quando ele fala de controle mental, é naquela questão dos pensamentos, o que que nós estamos pensando, qual é o sentimento que estamos emitindo, né? E isso é muito importante para a nossa transformação moral. E atenção naquelas situações de conveniência, naquelas situações de interesses, de permissividades, nós estarmos, ou no trabalho, ou em casa, numa postura em que eu não vou permitir-me entrar nessa zona. Certos tipos de acordos, nós vamos precisar refletir bastante antes de responder. Isso é muito importante. Nunca dar uma resposta assim, agora. Ah, mas eu quero agora. Não, agora eu não vou dar resposta. Eu vou primeiro refletir sobre isso. Ai, Ana, mas isso é um trabalho. É, meus queridos, dá um trabalhinho no começo, sim. Depois vira um bom hábito para nós, é um dos melhores hábitos. E uma coisa importantíssima que Santo Agostinho já nos orienta, mas muitas das vezes realmente é compreensível. Às vezes estamos cansados, tivemos um dia exaustivo, nós só não podemos adiar demais, mas nós precisamos repassar o nosso dia. Isso é muito importante para o nosso autodesenvolvimento, porque na hora que eu começo a repassar meu dia, como foi, primeiro porque ajuda a nossa memória fica fiada. Segundo, aí eu vou percebendo as minhas nuances durante o dia. Por exemplo, o que foi que eu fiz hoje que foi bom? O que foi que eu pensei que foi proveitoso? Eu falei para o bem? Esses três aspectos aí já vão trazer uma ideia muito bacana do que a gente precisa melhorar ou do que a gente precisa manter, que vai fazer toda a diferença. Porque quando eu falo, o meu dia foi bom, em que momento eu acho que ele foi bom, que foi o melhor, foi o top do dia? E qual foi o momento que não foi tão bom? Gente, essas pequenas perguntas vai nos levar à autoobservação e vai nos trazer imenso bem. Porque aí nós vamos estar nos observando. Claro, isso aqui é o início, mas é muito importante para que eu traga a verdade em mim
daquilo que eu vou passar para o outro. Porque muitas das vezes a pessoa quer falar uma coisa, mas aquilo ali não, ela não faz. Não é do dia a dia dela, as questões das antipatias, as questões das rebeldias, as questões das inimizades. Aí já não falo nem só no lar, mas aonde a gente vai? Qual é o meu propósito? Não é o bem? Não é o bom? Então, o que que eu posso fazer? Sempre existe uma maneira de você abordar o outro. Sempre existe uma maneira de trabalhar com ele, de partilhar, de não murmurar, de não ficar alterando o tom de voz, porque às vezes é um costume nosso, mas nós não percebemos que nós temos isso, e o outro pode tomar isso como se fosse o meu desejo de falar mais alto, humilhar, alguma coisa assim. E não é nada disso, é apenas a minha maneira de ser, de falar. Nem todo mundo fala igual, nem todo mundo tem um tom de voz igual. Então, eu preciso me aperceber para que eu seja útil ao meu irmão. Muitas das vezes, abrir mão dos meus próprios desejos, que de repente iria conflitar com o outro, então eu prefiro abrir mão e trabalhar com ele para ver se eu consigo resolver aquela situação. É um trabalho, meus amigos, assim, mas eu penso que na missão que foi dada para nós, vale muito a pena esse esforço. E até porque nós sabemos que a vida continua, então, o que eu puder trabalhar hoje para me melhorar, o menor que seja, está valendo perfeitamente. Vale muito a pena. E para nós encerrarmos, eu trouxe aqui do nosso próprio Evangelho, né, o Evangelho de Jesus. Peraí, amigo, você está finalizando aqui para mim, minutinho. Isso está. Vou conseguir ligar. Só um minutinho, meus amigos, senão vai cair. Situações que nós temos que foram, assim, poderíamos dizer que foram as dicas que Jesus nos deu para nós trazermos para a nossa convivência do dia a dia. Primeira delas e mais importante, que está nos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus enaltece Deus, enaltece nosso Pai. E ele, mais do que todos, foi obediente até o fim, em todos os momentos, cumpriu os compromissos. Então, se os Espíritos nos falam que nós temos essa missão, sim, e procuraremos fazer o de melhor que está em nosso alcance, da melhor forma possível. O amor ao próximo, como a nós mesmos. Olha aí, isso aqui, quando Jesus conta a parábola do bom samaritano, nós vamos ter aqui a prática, em vez de Jesus sair listando, olha, para você fazer uma caridade completamente, é isso, não, ele contou a parábola. E aí você vai vendo passo a passo, que está todo na parábola, é aquilo ali. Se alguém ainda tem a dúvida, é uma maneira de explicar o como fazer a fé. Onde nós vamos encontrar um exemplo muito bacana é naquele episódio do soldado do centurião de Cafarnaum, que Jesus, ele não precisa nem ir lá. E Jesus fala, nunca vi uma fé tão grande como a deste homem. Um outro exemplo,
de responsabilidade e prudência, que é muito importante na nossa vida, em todos os momentos, nós vamos encontrar nas 10 virgens, a parábola das 10 virgens, que tem 5 que são prudentes e tem 5 que não são, e as consequências disso. Por isso que quando ele falou anteriormente, né, não falar nada assim de supetão, primeiro vamos refletir o que que eu vou falar e como eu vou falar, o que eu vou fazer e como eu vou fazer, para que a consequência disso seja positiva. A questão do perdão, nós vamos estudar a parábola do credor incompassível, muito maravilhosa aquela parábola. O episódio da cruz de Jesus, né? Quando ele, do alto da cruz, perdoa. Estava sendo crucificado e estava perdoando a nós. Olha que coisa. É a grandeza do perdão, né? A parábola dos talentos. Olha o ensinamento que nós temos lá com respeito aos nossos valores, os nossos benefícios que nós recebemos, o que estamos fazendo com esses benefícios, de que forma o meu lar pode se beneficiar mais, o meu trabalho, a minha dedicação ao ser, tudo, na realidade, serve para tudo. Temos também o orgulho, né? Aquela parábola do fariseu, do publicano, quando eles vão para a igreja orar, o publicano coloca lá o orgulho, né? Falando, o fariseu ali, Senhor, me perdoe, porque eu sou um pecador. Então, a gente vê como Jesus trouxe para nós várias chaves. E aí, no nosso caso, nas nossas orações diárias, sempre agradecer. E mais importante que tudo, edificar, educar. Nós ainda temos mais algum minuto, eu já estou no meu limite de tempo mesmo. Eu vou trazer aqui só um lembrete que eu coloquei aqui, que é... Anaceli, pode continuar, viu? Fique à vontade. Ah, Ainda tá ok. temos, ainda temos 15 minutos praticamente. Deixa eu... Né? Não tem bem Tá 15, bom. mas fique à vontade. Não, tudo bem, minha linda. Eu só queria trazer, nessa parte da educação no lar, eu estava estudando aquela obra Os Obreiros da Vida Eterna, e é um livro onde os amigos espirituais vão na busca de trasladar alguns espíritos que estão prestes a desencarnar para o lar transitório. Só que eles chegam na casa de um senhor chamado Fábio. E esse senhor chamado Fábio, ele está fazendo o evangelho com as crianças. Ele está com os filhos, com a esposa, fazendo o evangelho, mas ele está muito doente. E realmente a desencarnação dele está próxima. Mas aí a gente reflete a maneira como ele está trabalhando a ideia da próxima separação dele com os filhos. Então, olha, ele tinha méritos, segundo os amigos espirituais, ele sempre procurou colocar a prática dos ensinamentos do espiritismo, especialmente no lar, educando os filhos e trabalhando com a esposa. Então, eles estavam fazendo o seu evangelho e veio aquela parte da carta de Paulo aos Coríntios, onde tem assim, semeia-se corpo animal,
ressuscitará corpo espiritual, há corpo animal e há corpo espiritual. E ele conversando com as crianças, aí ele diz mesmo assim para eles, algo me diz ao coração que esta será talvez a última noite em que me reunirei com vocês neste culto. Olha só. Nos momentos em que o sono me abençoa, sinto-me nas vésperas da grande libertação. Vejo que amigos iluminados me preparam o coração e estou certo de que partirei na primeira oportunidade. Olha só, isso ele está falando para a esposa e para os filhos. E aí ele vira para as crianças e diz, acredito que todas as providências já foram levadas a efeito em benefício de nossa tranquilidade nestes minutos de separação. E, em verdade, não lhes deixe dinheiro, mas conforta-me a certeza de que construímos o lar espiritual de nossa união. Olha só. Ponto indelével de referência à felicidade morredora. Então, a gente fica refletindo, meus irmãos, somente o pai realmente que trabalhou os seus deveres, trabalhou com as crianças, para que elas tivessem condição de ouvir uma coisa dessa. E como diz aqui, prepará-los, porque ele sofria, se eu não me engano, era tuberculose, não me lembro mais. Mas ele trabalhou as crianças para este momento. Então, e assegurando que a separação seria breve. Né? Veja como é uma coisa inusitada, por isso que me chamou a atenção. E ele contando para as crianças, e as crianças olhando, e os amigos espirituais ali perto, testemunhando aquilo lá. No caso desse senhor, ele fazia os estudos evangélicos com os filhos todos os dias. E as crianças, chegou um momento aqui que a criança diz assim, a mãe pede a Bíblia para abrir um capítulo da Bíblia, e a filha diz assim, mamãe, não será melhor descansar? Graças a Jesus, a dispneia do papai cedeu, e a senhora parece tão bem disposta. A palavra do Senhor nos dá contentamento ao espírito, minha filha, disse a mãe para ela. É por isso que eu estou contente. Olha só, são pequenas coisas, vocês estão vendo aqui que não é alguma coisa de super, extra, mega. São toques, pequenos toques de luz que traz ao coração da pessoa. Pode ser qualquer pessoa, pode ser um amigo, pode ser um colega de trabalho, pode ser um familiar. E aí, ao final do evangelho deles, eles vão observar que de entendimento aquela família está gozando. Porque realmente é muito maravilhoso assim, a maneira como as coisas vão se desenhando para eles. Mas, com certeza, não veio ao acaso. Provavelmente, esse pai e essa mãe se desdobraram nesses pequenos trabalhos internos, neles mesmos, e também para poder dar o bom exemplo.
porque aí traz o entendimento, traz a compreensão, a enriquecer não só a parte intelecto, mas também a parte moral dos filhos, que é justamente o preparo, é a base, vamos dizer assim, que seja uma base para as situações da vida, que não iremos encontrar só situações de coisas boas, positivas. Haverá também situações que nós vamos precisar da oração, né? Como diz aquele em Marcos, nós temos, eu agora não lembro o versículo onde está, no capítulo, mas ele enfatiza, olhai, em outras Bíblias já vem, observai, vigiai, orai. Então, ele não fala só vigiar e orar, ele coloca justamente um foco de atenção. Porque se eu não atentar, como é que eu vou fazer minha oração? Como é que eu vou emitir meu pensamento? Como é que eu vou direcionar? Eu preciso estar alinhado nesse ideal. E com certeza, meus amigos, os laços de vocês, de todos nós, estamos abençoados diuturnamente por esses amigos queridos que velam por nós e pelos nossos. Então, nada de abater-se, nada de dizer, não vai dar, não dá certo, não pode. Não. Nosso pensamento é, sigamos. Não deu certo hoje, não deu certo agora, mas nós vamos trabalhar para que daqui a pouco dê certo, para que o amanhã seja melhor. Nada de ficar pensando que as coisas da vida vão trabalhar negativamente em nós. Pelo contrário, o nosso coração ele se enriquece mais quando nós estamos sob o fogo da luta. Sem essas lutas, como estaríamos nós? O que estaríamos entretecendo nossa mente agora? Então, meus queridos, tendo em vista essa parte da educação lá, com certeza, trabalhar junto com o Evangelho, além da doutrina, trará sempre para nós a melhor orientação. Tá bom, queridos? Quero agradecer a vocês pelo feedback, desejando sim o de melhor, que vocês possam receber o abraço fraterno, todas as famílias aqui representadas e as demais que não puderam se fazer presentes hoje. Tá bom? Nós agradecemos porque nós temos 6 pessoas que estão participando. E aqui eu estou ao lado da minha irmã, que é ela que vai fazer a prece agora, mas antes eu quero procurar saber de quem está participando, se tem alguma pergunta a fazer. Vamos ver se tem alguém que tem alguma pergunta a fazer. Como estão Olá, calados? olá, Anastélia. Opa, É tem a Celina. Celina. Celina, minha irmã. Não tenho nenhuma pergunta. Só tenho a agradecer por esta hoje, essas instruções que vêm a acender mais os nossos pensamentos, os cuidados com os nossos, né? Hoje em dia, na parte dessa educação, já estou como avó, e a gente vai aprendendo mais um pouquinho, né? Como lidar hoje, muito diferente de como lidava com os filhos, procurando outras maneiras, né? Para que essa juventude, esses meninos, possam, vamos supor, ter esse pouco desse conhecimento, né? Um pouco desse conhecimento conosco. Obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. E Eu também, antes da prece de encerramento, sem perguntas, a Ana, como sempre, além de
tranquila na sua apresentação, ela é bem ampla. E por isso que quando ela se dispôs a fazer a palestra, solicitei pela. Porque apesar de ser a data comemorativa do Dia do Pai, né, mas na verdade é a missão dos pais, porque a gente, enquanto espírita, sabe que o espírito não tem sexo. Então, numa encarnação pode ser pai, na outra pode ser mãe, e muitas vezes é pai, né? É pai e mãe ao mesmo tempo. Muito obrigado. Isso mesmo. Muitas vezes é pai e mãe ao mesmo tempo. Então, nós vamos agora. Nós queremos assim, agradecer, né? Agradecer a sua presença, que foi muito agradável, trouxe muitos conhecimentos para nós, muita orientação, muita lição. Então, agora a Iracilda vai dar a parte final é dela, é o dever dela, a obrigação, dever, não sei. Ela é quem vai fazer esse final, tá bom, Ana Célia? Boa noite, Ana Célia. Lembramos muito esse conteúdo nos lembrou muito do nosso pai, a vivência que tivemos, nossos pais, a vivência que tivemos com ele, a preocupação que eles tinham de nos transmitir, de estar nos vigiando, nos orientando, que foi maravilhoso para todos nós, filhos. Então, só agradecemos esse conteúdo a você, né, que ampliou com muita luz. Então, agora vamos à nossa prece de agradecimento. Amigo Jesus, obrigada por mais este momento que nos foi concedido de participar desse assunto que nos enriqueceu muito. Então, envolvendo-nos de luz, de paz, todas as famílias. E abençoando a todos. E que assim seja. Que assim seja. Assim seja, meus amigos. Muito obrigada, viu? Somos nós que agradecemos. Uma boa noite. Boa noite, minha querida. Eu fico muito feliz, viu? E agradeço o carinho de vocês, tá bom? Obrigada. Nós agradecemos muito. Leve o nosso abraço. Obrigada. Um abraço fraterno para todos, viu? Agora eu vou me retirar e deixo vocês